Imagina só o maior suspense literário histórico de todos os tempos. Uhum. Pensa numa narrativa épica, sabe? Uma história que atravessa milênios, cheia de impérios em ascensão, profetas desafiando reis, milagres que dividem mares e também promessas de uma restauração cósmica. Uma escala gigante, né? Gigante. E então, no auge da tensão, a história simplesmente para. Corta pro escuro total. Exatamente. O Antigo Testamento termina com um livro minúsculo e intenso chamado Malaquias. E logo depois que a tinta seca nessas últimas palavras, a humanidade não recebe uma continuação imediata. Pois é. Pelo contrário, a humanidade enfrenta nada menos que 400 anos do mais absoluto e ensurdecedor silêncio divino, 4 séculos ininterruptos, sem um único profeta oficial. Nossa, um hiato verdadeiramente impressionante. Sim, sem uma nova revelação, apenas o eco daquelas palavras finais ressoando, geração após geração. Quando a gente para analisar o peso psicológico e sociológico disso para uma nação inteira, é quase esmagador. Com certeza. A gente tem um povo que construiu toda a sua identidade cultural e religiosa em torno da comunicação constante com o divino. E de repente, o canal é fechado. É como se desligassem a internet de repente, né? Exato. Eles foram deixados ali, prendendo a respiração, aguardando o próximo capítulo de uma promessa, enquanto impérios erguiam-se e caíam ao redor deles. E é exatamente por causa desse suspense histórico que a nossa exploração aprofundada de hoje é tão fascinante. Afinal, o que poderia ser tão importante a ponto de ser a última mensagem antes de 4 séculos de silêncio? Essa é a grande pergunta. E para responder a isso, nós reunimos 3 fontes riquíssimas que dissecam justamente esse clímax, que é o capítulo 4 do livro de Malaquias. Um material excelente, por sinal. Muito. Temos um comentário analítico estruturado pelo pastor Heber Totti Armi. Temos também uma coletânea teológica bem pesada chamada Comentários Selecionados, que inclui notas diretas do clássico Comentário Bíblico Adventista. Uma base muito sólida. Sim, e, para fechar, um ensaio profundamente reflexivo escrito pela Rosana Barros. Sabe o que torna a leitura desse material tão instigante? É a forma como essas perspectivas dialogam. Sim, como elas se complementam. A gente tem a análise linguística e histórica de um lado e a aplicação prática e emocional do outro. E todas apontando para o mesmo peso espiritual dessas palavras finais. Mas olha, a nossa missão hoje não é apenas ler história antiga como se a gente estivesse espanando um artefato de museu, sabe? Com certeza não. O objetivo aqui é decodificar algumas metáforas extremamente dramáticas que essas fontes nos trazem. A gente está falando de fornalhas de fogo, de bezerros saltando de alegria e da promessa inacreditável do retorno de um profeta lendário. É muita imagem forte junta. É, sim. E eu garanto para quem nos ouve que, ao fim desta análise, a gente vai extrair lições muito surpreendentes sobre família, sobre o veneno do orgulho humano e sobre o que significa verdadeira preparação. Lições que são, assim, assustadoramente urgentes para a nossa sociedade moderna. Sem dúvida. Porque Malaquias faz algo muito peculiar no final do seu livro. Ele encerra um ciclo histórico de forma muito estrita, quase dura. Sim, bem direta. Mas, ao mesmo tempo, ele constrói uma ponte direta para a eternidade. É um texto sobre encerramentos definitivos e recomeços absolutos. Certo. Então vamos desempacotar isso. Para entendermos o peso dessas últimas palavras, a gente precisa olhar primeiro para o grande evento clímax que as fontes descrevem. O texto fala de algo chamado o Dia do Senhor. O famoso Dia do Senhor. Isso. E a imagem que Malaquias pinta no capítulo 4, versículo 1, é, para dizer o mínimo, drástica. Ele descreve uma fornalha ardente que vai consumir tudo, ao ponto de não deixar, abre aspas, nem raiz, nem ramo. E aqui eu preciso fazer uma pausa. Claro. Espera aí. Quando a gente ouve falar de uma fornalha que consome tudo e que vai queimar os ímpios, a primeira imagem que vem à cabeça é aquela ideia medieval do inferno de fogo eterno. O imaginário popular vai direto para isso, né? Vai direto. Um lugar de tortura sem fim, um sofrimento contínuo.
É isso que essas fontes teológicas estão apontando como grande clímax da história. Olha, o que é fascinante aqui é que as fontes apontam exatamente para a direção oposta. Sério? Sim, e essa é uma das precisões teológicas mais importantes dos comentários selecionados. Eles subvertem essa ideia muito comum e popularizada ao longo dos séculos. O texto contraria frontalmente a crença de um inferno ardente eterno, onde o sofrimento não tem fim. Ah, então não é um sofrimento eterno. Não. A análise da palavra hebraica original, que muitas vezes é traduzida como abrasará, carrega um sentido de consumação total, sabe? De aniquilação completa do pecado e daqueles que se apegam a ele de forma impenitente. Entendi. Não é um estado de sofrimento perpétuo, mas sim um fim definitivo. A justiça descrita ali não é sádica, ela é erradicadora. Nossa, isso muda tudo. Lendo essa explicação, me veio à mente uma analogia muito moderna para explicar isso. Manda ver. A ideia popular do inferno parece descrever algo como um vírus de computador cruel que é colocado numa quarentena infinita. Uhum. Ele é deixado lá para causar falhas e sofrer dentro do sistema para sempre. Mas o que as fontes explicam sobre Malaquias se parece muito mais com a formatação completa e absoluta de um disco rígido. Um reset total. Exato, um delete permanente, uma remoção total e irreversível de toda a corrupção para que o sistema possa recomeçar limpo e sem o menor risco de falhas. É uma excelente analogia. E a metáfora da raiz e do ramo que o texto bíblico usa valida exatamente essa ideia da formatação completa. Como assim? Os comentários explicam que a raiz, ou seja, o originador de todo o mal, é Satanás. E os ramos representam os seus seguidores. Ah, entendi a imagem. Representam aqueles que escolheram livremente se nutrir dessa raiz e perpetuar essa corrupção. Então a promessa ali é quase matemática. Se a raiz e os ramos são consumidos, não vai sobrar absolutamente nada para que o mal possa brotar novamente. Limpa o sistema inteiro. Isso é a garantia de que a formatação será tão bem-sucedida que a corrupção nunca mais terá como retornar ao universo. Sabe que isso tira aquele tom de ameaça e transforma o texto numa promessa de limpeza monumental, né? Com certeza. Mas a fornalha é só metade da história. O texto também traz um contraste muito vivo no versículo 2. Porque enquanto a corrupção enfrenta a formatação total, algo muito diferente acontece com o que é puro, com os justos que aguardaram esse momento. Exatamente, o contraste é belíssimo. Enquanto os ímpios enfrentam a destruição, os justos experimentam cura. As fontes destacam que a justiça divina nesse dia clímax não é apenas punitiva contra o mal. Ela é libertadora também. Exato. Ela é libertadora para quem buscou a restauração. O texto fala que o sol da justiça nascerá trazendo salvação nas suas asas. E há um detalhe linguístico maravilhoso que o comentário explora aqui em relação à reação dessas pessoas. Eles analisam a palavra hebraica push. Que significa saltar sobre ou saltar livremente, certo? Isso mesmo. A imagem original ilustra os redimidos pulando de alegria, saltando exatamente como bezerros que são soltos da estrebaria. Bezerros? Bezerros. Pensa na força dessa cena. Imagina um animal que ficou confinado na escuridão, num espaço apertado e restrito por meses. Preso ali. Isso. E de repente vê a porta se abrir para um pasto verdejante, sem cercas, banhado por uma luz brilhante. A reação instintiva desse animal não é apenas andar calmamente para fora, sabe? Ah, ele vai correr feito louco. Exato. É saltar com uma energia incontrolável, uma pura e indomável alegria. É a ilustração perfeita da libertação absoluta do peso do pecado, das doenças e das amarras do sofrimento humano. É uma imagem muito vívida, muito alegre mesmo. Mas, cruzando isso com o comentário do pastor Hebertot Armi, a gente precisa ser honesto. Chegar até esse momento de saltar de alegria exige um processo que não é necessariamente confortável. É verdade. Tem um processo antes. Ele menciona o capítulo anterior, Malaquias 3, que fala sobre o fogo do ourives. E olha, o processo de purificar um metal precioso exige calor, exige que a escória venha à tona. É um processo intenso. Sim, dói, é desconfortável, mas o objetivo do ourives nunca é destruir a prata, é salvá-la da impureza para que ela reflita a imagem dele.
uma observação crucial. A purificação do caráter no presente visa a salvação no futuro. É um prelúdio inevitável para suportar o que acontece no capítulo 4. Senão a prata derrete junto com a escória. Exatamente. Sem permitir o fogo purificador de Malaquias 3 hoje, a pessoa acaba enfrentando o fogo consumidor de Malaquias 4 depois. E já que esse grande reset do sistema cósmico está programado para acontecer, as nossas fontes deixam muito claro que a humanidade não seria pega de surpresa. O universo não faria essa formatação sem enviar inúmeros alertas. Deus sempre avisa antes. Sempre. E é aqui que entra aquela promessa enigmática que encerra o Antigo Testamento. A promessa de que o profeta Elias voltaria antes desse grande e terrível dia. Uma promessa que, aliás, gerou séculos de debates e uma ansiedade histórica imensa entre o povo judeu durante todo aquele período de silêncio de 400 anos. Com certeza. E o ensaio da Rosana Barros aborda isso de forma muito perspicaz, sabe? Mergulhando na psicologia do povo de Israel. Ela fala sobre a profunda frustração histórica que eles carregavam. A gente precisa lembrar que no século I, eles estavam lidando com a opressão brutal do Império Romano. Eles estavam sufocados. Sim, o que a nação mais queria era um general invencível. Eles liam essas profecias esperando que o Messias fosse um líder militar implacável que desceria dos céus, esmagaria Roma com força bruta e colocaria Israel no topo do mundo de novo. Eles queriam revolução política, queriam sangue. Uma visão bem materialista da coisa, totalmente. Eles não queriam um Messias amoroso, carpinteiro, que passaria o tempo focando em converter corações, lavar pés e falar de humildade. E é exatamente para confrontar essa falsa expectativa, para preparar o terreno para a verdadeira missão do Messias, que a profecia de Malaquias avisa que o profeta Elias precisava vir primeiro, justamente para endireitar essa mentalidade. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque as fontes nos dizem que isso se cumpriu. Mas peraí, como assim um profeta antigo volta? A gente está falando de reencarnação literal aqui. Como a identidade, a energia e a missão de um único profeta lendário que viveu séculos antes podem ser baixadas e instaladas numa pessoa de outra época? Se a gente conectar isso a um cenário teológico mais amplo, a gente percebe que a mecânica dessa profecia quebra paradigmas. Os comentários são categóricos em afirmar que não se tratava, de forma alguma, de uma reencarnação literal do profeta Elias histórico. Então não era o Elias em outro corpo. Não era o homem físico retornando em outro corpo. A chave, segundo as fontes, está na expressão bíblica, no espírito e poder de Elias. Ah, entendi. Isso significa assumir a mesma urgência, a mesma intrepidez e pregar exatamente o mesmo tipo de mensagem. Um chamado incisivo ao arrependimento, uma denúncia da idolatria e um convite de retorno à aliança com Deus. O primeiro cumprimento dessa profecia, o que os estudiosos chamam de segundo Elias, foi João Batista. Ah, o João Batista? Aquele que pregava no deserto, vestindo roupas rústicas, comendo mel silvestre, chamando o povo a endireitar os caminhos? Esse mesmo. O paralelo físico e na mensagem enorme. Exatamente. João Batista viveu no espírito de Elias para preparar os corações para a primeira vinda de Cristo. A missão dele era quebrar o orgulho nacional para que eles pudessem reconhecer o Messias que já estava no meio deles. O Messias que trazia a graça e a conversão, e não a espada militar que eles tanto queriam contra os romanos. Mas as nossas fontes não param em João Batista. E é aqui que o material dá um salto gigantesco e traz uma revelação que atualiza essa profecia para os nossos dias de forma espetacular. E que atualização, viu? O comentário bíblico adventista mostra que existe um terceiro Elias atuando hoje, preparando o caminho para a segunda vinda. E eu confesso que fiquei impressionada, porque esse Elias moderno não é mais um indivíduo solitário no deserto, é um movimento, um remanescente, um povo inteiro encarregado globalmente dessa mesma missão. É uma mudança de escala absurda. É, e a minha pergunta é, como se justifica esse salto? Como passamos de um indivíduo isolado, João Batista, para uma coletividade global? A justificativa teológica, que as fontes detalham, está na proporção dos eventos. Veja bem, João Batista preparou o caminho para a primeira vinda de Cristo.
que foi um evento geograficamente localizado, focado na nação de Israel e no Oriente Médio. Certo, algo regional. Isso. Portanto, um único indivíduo atuando localmente cumpriu o propósito. No entanto, o evento descrito em Malaquias 4, o juízo final e o grande reset global, é de proporções cósmicas. Envolve toda a humanidade em todas as nações, línguas e povos. Ah, faz sentido. Para um evento dessa magnitude global, um precursor local não é suficiente. Por isso, o espírito e poder de Elias é derramado sobre um movimento coletivo, uma igreja global que carrega o mesmo DNA profético. Urgência de reforma, chamado ao arrependimento e adoração ao Deus Criador. A mensagem é a mesma, mas o alcance precisou ser pulverizado através de um grupo muito maior. Nossa, uma amplificação do propósito em escala global. Nós saímos do deserto da Judéia e passamos a abranger todos os continentes. E isso nos leva a uma questão que, sinceramente, me deixou de boca aberta quando eu estava cruzando os textos. O que foi? Porque se esse movimento coletivo moderno tem nas mãos essa missão gigantesca de preparar o globo inteiro para o juízo final, para a restauração de todo o cosmos, a gente esperaria que as instruções focassem em grandes cruzadas evangelísticas, né? É o que seria lógico pensar. Construir mega estruturas ou debater em grandes tribunais. Mas o método principal de ação que Malaquias apresenta como o sinal definitivo desse Elias é surpreendentemente pequeno, é doméstico. Ah, você se refere ao famoso versículo 6 de Malaquias 4. Exatamente, o último versículo do Antigo Testamento. Ele diz que a missão desse Elias moderno é converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos a seus pais. É profundo. E é quase paradoxal. Pensa na proporção da metáfora. É como se a humanidade inteira estivesse correndo contra o tempo, se preparando para o colapso econômico e estrutural mais devastador de toda a história global. O fim do mundo. Isso, e quando a gente lê o manual definitivo de sobrevivência, esperando encontrar instruções complexas para construir abrigos subterrâneos de alta tecnologia ou armazenar ouro, o manual diz que o passo número 1, o requisito inegociável, é simplesmente garantir que possamos perdoar o nosso irmão e conseguir conversar em paz durante o jantar em família. É uma inversão de valores tremenda. A escala cósmica do Apocalipse encolhe subitamente para o tamanho exato de uma sala de estar. E aqui eu preciso fazer o papel de advogado do diabo. Fica à vontade. Eu entendo que a família é importante, claro, mas por que amarrar o destino do mundo inteiro, a salvação ou a destruição global, ao fato de pais e filhos se darem bem? Isso parece um salto gigantesco e desproporcional. Sabe que isso levanta uma questão essencial. E a confusão é muito compreensível quando olhamos apenas superficialmente. Mas por que a família carrega um peso cósmico? Se a gente cruzar os dados das nossas 3 fontes, a arquitetura divina por trás disso começa a emergir com muita clareza. Me explica como. Primeiro, o pastor Heber Tochermin apresenta um roteiro de 5 passos baseados nesses versículos finais. Lembrar da lei, ouvir os profetas autênticos, promover a religião na família, arrepender-se e confiar. E o comentário explora profundamente a última palavra do Antigo Testamento. Em português, a tradução é maldição, mas no original hebraico é sherem. Sharing. Que é um conceito que carrega uma gravidade absurda, certo? Não há um simples azar. É gravíssimo. Sharing não é uma fase ruim ou um feitiço. Significa uma coisa ou pessoa totalmente dedicada e separada para a destruição total. Nossa! Quando o texto diz que se os corações das famílias não se voltarem uns aos outros, a terra será ferida com sharing, o alerta é absoluto. E a razão para o destino global estar atrelado à mesa de jantar é que a família foi a primeira instituição criada no Éden. Ah, lá no começo de tudo. Isso. Antes de haver nações, antes de existirem governos, tribunais ou grandes estruturas religiosas, havia apenas uma família. A família é o microcosmo inegociável da humanidade. É o bloco de construção básico. Entendi. E se o bloco de construção falha, o edifício inteiro desmorona. Perfeitamente. A família é o laboratório de testes fundamental de toda teoria religiosa.
É onde nós verdadeiramente exercitamos o perdão, a paciência abnegada e o amor incondicional que Deus nos pede. Pensa bem, de que adianta um movimento pregar a restauração global e a harmonia cósmica do universo se os seus membros são tiranos dentro de suas próprias casas? De nada adianta. Hipocrisia pura. Exato. Se a reconciliação e o perdão não funcionarem no ambiente íntimo da sala de estar, com as pessoas que compartilham o nosso sangue, como poderiam funcionar em escala global, com estranhos ou com um Deus invisível? É o teste de fogo diário da nossa autenticidade. O perdão cósmico precisa ser praticado na louça suja e nas discussões difíceis com quem divide o teto com a gente. Bela forma de colocar. E é aí que o ensaio da Rosana Barros oferece uma reflexão cirúrgica sobre o que realmente destrói esse laboratório familiar, que é o orgulho humano. O grande vilão. Sim. E ela nos oferece o próprio exemplo de vida de Jesus como antídoto definitivo para isso. Ela lembra a gente de que antes daqueles famosos 3 anos e meio de ministério público, espetacular, cheios de milagres e multidões, Jesus viveu quase 30 anos no absoluto silêncio. Uma vida de submissão aos pais, de trabalho braçal na carpintaria e de estudo profundo das Escrituras. E o episódio de Jesus no templo aos 12 anos de idade ilustra isso de forma brilhante. Sim, quando ele estava entre os doutores... Isso, ele não estava ali para humilhar os doutores da lei com o intelecto dele, embora ele fosse literalmente a palavra viva encarnada. Ele estava ali ouvindo e fazendo perguntas com porte nobre e cortês, exercendo a sabedoria com mansidão extrema. A verdadeira preparação para uma missão grandiosa capaz de mudar a história humana não começou com holofotes ou exibicionismo, começou com a mais pura humildade. E essa humildade é exatamente o antídoto definitivo contra o veneno do orgulho humano, que fragmenta as nossas casas. Orgulho é aquela voz no nosso ouvido que nos faz querer olhar para os lados e brincar de pequenos juízes, sabe? Decidindo quem está salvo e quem está perdido, quem está completamente certo e quem é o culpado de tudo nas nossas próprias famílias. Isso destrói qualquer relação. Destrói, quando na verdade focar na mansidade de Cristo é a única forma real, a única ferramenta prática que nos permite dobrar o ego e voltarmos os nossos corações para os nossos filhos, pais, mães e irmãos. O orgulho fratura e explode a ponte entre as gerações. A humildade de Cristo, demonstrada naqueles 30 anos de silêncio, é a única argamassa capaz de reconstruir essa ponte. E sem essa ponte geracional, como Malaquias avisa enfaticamente, o resultado final inevitável é a separação e a destruição total, o Xerem. Então, o que tudo isso significa para a gente hoje? Que jornada nós fizemos através desses textos? Nós fomos desde a ideia da aniquilação mais completa e definitiva, onde a promessa de um disco rígido formatado garante que não sobrará nem raiz nem ramo da corrupção. Um recomeço do zero. Isso. E depois, entendemos a mecânica surpreendente de como o espírito e poder de um único profeta do passado distante pôde se transformar numa missão global e coletiva de um Elias moderno. Que é um salto incrível de compreensão. Incrível. E acabamos pousando, de forma tão íntima e vulnerável, na urgência vital da restauração dos nossos relacionamentos domésticos mais básicos. Sintetizando de forma bem clara, isso significa que o grande dia do Senhor, aquele clímax histórico que a humanidade tanto teme ou aguarda, não será apenas sobre fogo cósmico e formatação. Será o momento libertador em que aqueles que tiveram a coragem de deixar suas correntes de orgulho para trás poderão finalmente saltar livremente para a luz, curados de todas as marcas do passado. Como aqueles bezerros libertos. Significa que a verdadeira preparação para os eventos futuros mais colossais do universo não exige que a gente acumule conquistas financeiras irreais, construa fortalezas ou alimente um ego religioso inflado e arrogante. Bem pelo contrário. Significa que o universo inteiro suspira, aguardando que a gente apenas cultive a humildade real, dedique tempo a conhecer profundamente as Escrituras e, acima de qualquer outra coisa, decida viver o perdão e a reconciliação
reconciliação de forma prática, imperfeita e suada dentro da nossa própria casa. A verdadeira revolução cósmica começa de portas fechadas ao redor de uma mesa de jantar. Nossa, é isso. E é exatamente isso que me leva ao pensamento provocativo que eu quero deixar hoje para cada pessoa que está acompanhando a nossa análise. Uma reflexão para digerir no trajeto para o trabalho ou enquanto prepara o jantar hoje à noite. Há pouco a gente falou sobre o silêncio. As últimas e pesadas palavras de todo o Antigo Testamento carregavam um alerta dramático e explícito. Uma família fraturada, se não for curada pelo arrependimento, inevitavelmente resulta em uma terra inteira amaldiçoada. Imediatamente após Deus deixar esse comando tão claro sobre a urgência de reconciliar gerações, de pais e filhos se perdoarem, a humanidade enfrentou exatos 400 anos do mais absoluto, escuro e ensurdecedor silêncio divino. É um contraste muito forte. E a pergunta que eu deixo ecoando nas nossas mentes hoje é: olhando para a nossa sociedade atual, anestesiada por telas e brigas intermináveis, quais silêncios paralisantes e dolorosos dentro das nossas próprias casas poderiam ser finalmente rompidos hoje se as gerações simplesmente aprendessem a abaixar as armas, engolir o orgulho e ter a coragem de voltar os seus corações umas para as outras novamente?